Então, hoje nós vamos falar sobre conceitos de DNS, como é que funciona, de uma forma bem prática, né? Como é que se faz, como é que se usa. Para começar, eu gosto muito de falar isso, né, pessoal? Sempre que a gente tem aula de DNS, eu tive aula de DNS na faculdade, no curso técnico, e sempre a gente vai lá e se depara com isso aqui, né? E aí, muita gente que eu falei, você conhece DNS e tal, o pessoal fala, cara, o que eu tenho que fazer aqui para funcionar? Aí eu falo, você precisa entender o conceito do DNS. Aí o cara fala, não, eu conheço lá o domínio, subdomínio, .com e tal. .com, .br, né? E assim, sem querer decepcionar, mas já decepcionando, pessoal, esquece por enquanto. Na prática, isso é muitíssimo pouco utilizado, sabe? Esse conceito de, não, porque tem uma hierarquia e tal e tudo mais. Cara, na prática, você quase não usa isso, né? Não que não use, conhecimento é sempre bom, use em alguns casos, mas no dia a dia mesmo, raras foram as vezes que eu precisei remeter essa árvore aqui, que mostra que o Japão e tal, né? Então, esquece isso por enquanto e vamos para a prática, né? Funcionamento macro do serviço de DNS. A gente não pode esquecer que o DNS é um serviço que ele foi escrito, documentado na década de 80, né? Então, é um protocolo muito antigo, que até hoje é utilizado em redes de computador, principalmente na resolução de nomes na internet, né? Então, é o que faz com que a gente consiga digitar www.google.com e não ter que digitar 216, 58, 217 e 46, né? Então, por quê? Porque na prática os equipamentos possuem endereços IP, né? Isso, os servidores, os load balancers, eles possuem, a comunicação é feita via IP, seja IPv4 e IPv6 hoje na internet, mas sempre via IP, né? O serviço de DNS, como uma agenda, ninguém usa mais agenda, né? Mas como agenda do seu celular, na verdade. Isso mesmo, como agenda do seu celular, onde você tem o nome das pessoas, você não se preocupa com os números. Você simplesmente liga para o nome, né? Na prática, a gente sabe que você não está ligando para o nome, você está ligando para o número. O endereçamento IP na internet é da mesma forma. Então, quando você joga no browser da rede.com.br, você não está acessando um nome. Algo traduz esse nome para um IP e é baseado em IP que essa requisição é feita. Seu computador, seu celular, ele se conecta via IP no outro servidor, e não via nome. Ele resolve o nome primeiro. E veja, então, um protocolo da década de 80. E qual que é a grande sacada? O que faz um protocolo, o que faz uma técnica de rede, né, um método de tecnologia funcionar, persistir durante tanto tempo, né? Ele tem diversas características que fazem ele ser algo único. E eu entendo que a principal dela hoje é ser muito leve, claro, mas ele foi criado na década de 80, mas ele foi feito para ser utilizado em redes distribuídas, ou seja, a gente conseguir fazer com que cada um cuide dos seus próprios nomes, né? E a gente não ter que ter um servidor único central onde todos os nomes são armazenados. Porque imagina, se hoje isso é pouco viável, né? Você ter um local, um servidor que armazene todos os nomes do mundo. É muito difícil, até porque você pode ter um domínio que lá naquele domínio a gente tenha 3, 4 entradas DNS, mas a gente pode ter um domínio que tenha 1.000, 10.000, 20.000 entradas DNS. Por que não? Eu posso criar, por exemplo, no darede.com.br, eu posso criar lá site 1.darede.com.br, site 2, site 3, site 4, site 5, site 10, site 20.000. Eu posso ter um site para cada colaborador da minha empresa, eu posso ter 2 sites para cada colaborador da minha empresa, eu posso ter um site para cada cliente meu, se assim eu quiser, né? Existem domínios, né? Eu não me lembro, um desses produtos essas vendas diretas de produtos de beleza, todo o vendedor, ele tem revendedores.avon.com.br. Quer dizer, é muito nome, né? Se a gente tivesse que centralizar tudo isso num lugar só, não seria justo, né? Por quê? Porque eu teria que ter um servidor, que todo mundo pagaria um pouquinho para ter ele, mas uns usariam muito, outros usariam poucos. A descentralização é a graça, sabe? Eu cuido do meu próprio servidor DNS, né? Enquanto os órgãos, eles simplesmente dizem quais são os servidores DNS de cada domínio. Essa sacada da descentralização é uma sacada que faz com que funcione, e é importante a gente entender isso para a gente entender como é o funcionamento do mecanismo de DNS, né? Então, a gente tem
basicamente resolução de nome para IP, mas a gente também tem resolução de IP para nome, né? Mas assim, quando eu como empresa, é muito comum eu ir lá e ter um domínio da minha empresa. Então eu tenho da rede.com.br, certo? Mas não é muito comum eu ter um bloco IP próprio. Então não é comum eu ir lá e ter um, sei lá, 200.0.0.200.110/24, ou sei lá, um montão de IPs. Não é comum isso, né? Em geral, eu utilizo emprestado um IP da operadora, né? Que tá dentro do meu contrato ali de nome, tá? de serviço e tal. Então, o DNS reverso, que é o de IP para nome, quem faz é o dono do IP, né? E após que você parar para pensar aí, você vai ver que dentro da sua empresa, ou você mesmo, tem domínios de zonas diretas, ou seja, alguma coisa.com, alguma coisa.com.br. Mas duvido que vocês, que boa parte de vocês, tenham o seu bloco IP próprio, né? Então, ali você começa a entender que quem está contratando o IP não é você, é a operadora. Quem cuida da resolução de nome do seu IP do seu domínio que você contratou é você mesmo. Então você é responsável por criar as entradas. Pelo IP é o dono do IP, tal qual você é o dono não é dono, né? Porque você mantém a propriedade daquele outorga, na verdade, o poder de uso daquele domínio durante um tempo. A mesma coisa acontece com os IPs. Mas quem configura o reverso, ou seja, nesse caso, o 216.58, 217.46. Se eu perguntar quem é o nome desse IP, ele voltar, né? Seria mais ou menos como consultar número, por exemplo. Você consultar um número, você tem um número e quer saber de quem é. Né? Quem tem essa informação é a operadora. Você deveria ligar na operadora e se tiver um acordo, se for politicamente correto, né? Se for do ponto de vista de segurança, se for correto, a operadora tem essa informação para te passar. Né? Com IP é a mesma coisa. Então, a gente muito pouco usa reverso. Normalmente é para quem tem blocos IPs ou para a própria operadora. Né? O serviço de DNS, ele é um serviço, ele é um protocolo aberto, então você pode fazer sua própria implementação, então você pode desenvolver um software que fale DNS, né, que use esse protocolo. E é importante a gente saber que ele opera em TCP e UDP, mas quase 100% dos casos ele utiliza UDP, né? O UDP é um protocolo que é um protocolo de baixa confiabilidade, ou seja, ele é um protocolo que a confiabilidade é feita pelas camadas superiores. Ele é um protocolo extremamente leve, ele é mais leve do que o TCP, ou seja, ele não faz o controle de se perder um pacote no meio do caminho. Como o DNS é extremamente simples, caso algum pacote seja perdido no meio do caminho, ele mesmo se recupera e pede de novo essa informação para que funcione. Poxa, Flávio, mas eu li lá na documentação da TIA que falava que tem TCP também. TCP é utilizado para outras coisas, por exemplo, para replicação de zona, né? Quando eu tenho dois servidores de DNS, um vai replicar com o outro. Mas normalmente entre o cliente e o server a gente utiliza só o DP. Pode ser usado para uso interno, então ele pode ser usado dentro da sua própria rede interna. É muito comum lá nas redes Active Directory a gente utilizar DNS para referir as nossas máquinas dentro da nossa própria rede. Então, eu vou chamar as máquinas de nome, não de IP, né? Principalmente com o IPv6, isso fica ainda mais complicado, porque é fácil você com 4 símbolos, né? Com 4 diferente de você decorar um número de 128 bits ali, que vai representar vários, variam entre 0 e F, né? Então fica um pouco mais difícil. E aí a gente tem os DNS externos, que esses DNS externos eles são mantidos pela IANA, pelo LACNIC e no Brasil pelo Registro BR, né? Então, o que é esse manter? Né? É a gente garantir de alguma forma que não tenham nomes duplicados, ou seja, ninguém pode tomar de mim. Então tem alguém no meio do caminho fazendo essas regras, e esse cara está atrás da IANA, que é o órgão que cuida da internet no mundo. Bom, beleza, então vamos lá. Então eu tenho, na prática aqui, representado por esse carinha feliz aqui, com o meu notebook, que estou na minha casa, no meu escritório. E aí a gente tem os root servers. Os root servers são controlados pela IANA Brasil, por intermédio do Registro BR, a antiga FAPESP, que é um órgão que já foi responsável pelo controle de domínios. Eu aqui, dentro do meu
no meu notebook, eu quero simplesmente acessar www.darede.com.br e acessar esse site. A minha experiência tem que ser essa, eu quero que abra o site. Mas o que acontece do ponto de vista de resolução de nome por baixo dos panos? Né? Por baixo dos panos acontece o seguinte, lá na minha placa de rede, eu tenho ou mais de um, né? Preferencialmente mais de um, DNS servers, servidores de nome DNS. Né? Esses nomes podem ser aprendidos automaticamente ou de forma estática. Em geral, automaticamente. Poxa, Flávio, mas eu não sei como é que eu configurei. É porque provavelmente aí na sua casa ou na sua empresa, você tem lá o roteadorzinho que está lá no teu armário, lá na tua prateleira. Esse cara está fazendo a função de DHCP e ele está automaticamente entregando um DNS para o seu computador. Né? No caso do Windows, basta você dar um ipconfig/all, que você vai ver os seus DNS servers. No caso do Linux, vai variar bastante de distribuição para distribuição, mas em geral você vai dar um cat num arquivo chamado etc/resolve.conf. E ali vai estar os seus servidores DNS que você está utilizando ali no momento. Bom, beleza. Então, uma vez que o servidor DNS que você precisa acessar www.darede.com.br, o seu computador pergunta para o seu servidor DNS, que nesse caso é o 92.168.0.1. O 92.168.0.1. Quem é o www.darede.com.br? Eu preciso do IP dele, porque eu tenho que acessar o site. E o site eu só consigo acessar via IP. Eu sou um computador. Bom, esse DNS é um DNS Resolver. Em geral, ele está dentro da nossa rede interna. Na sua casa, provavelmente, ele deve estar no seu roteadorzinho aí da sua casa, que também funciona, tem essa função aí de DNS. Para você ver como o protocolo é tão simples que hoje ele roda embarcado dentro de um equipamentozinho simples aí, que às vezes até só a própria operadora entregou para você. Existem casos que a operadora, o DNS da operadora tá lá fora, né? Tá do lado da operadora, não tá dentro da sua casa, por exemplo, da sua rede interna. Mas isso aqui pouco importa, né? A gente vai entender por quê. E, em geral, né, o roteador da sua casa ele pergunta para um outro DNS, para um outro resolver. E pode ser que esse outro resolver pergunte para outro, que pergunta para outro, né? Mas uma hora alguém vai ter que resolver essa parada. Pode ser que um DNS, ele pode perguntar para um servidor DNS, ele pode perguntar para outros servidores DNS, né? Porém, vai chegar uma hora que não tem jeito. Alguém vai ter que ir lá e fazer a busca direta, né? Então, essa aqui, a busca que a gente está falando, é uma busca por encaminhamento, né? Um servidor DNS encaminha a requisição para outro, que poderia encaminhar para outro. Mas vamos dizer que esse cara aqui não vai encaminhar para ninguém. Esse cara aqui ele vai resolver a parada. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ele faz a busca direta, ele tem uma lista aqui dentro do servidor DNS, dentro da aplicação de DNS, com os root servers. Então, esse cara aqui vai lá, agora sim, nos root servers, agora sim, nos servidores do registro, BR, e aí vai fazer aquela árvorezinha bonitinha que você está vendo lá, mas que a gente interage com isso. E ele pergunta, quem é o SOA do darede.com.br? Quem é o Server of Authority? Quem são os NS? Quem são os servidores de nome do darede.com.br? Então, essa é a pergunta que a gente faz lá para os servers. Então, veja, os root servers, eles só têm as informações de quem são os servidores de nome. 2, 3, 4, né? Máximo 10. Diferente de você ter aqueles milhares de entradas que um domínio pode ter, né? Centenas de milhares, bilhares. Então, o root server, ele faz o quê? Esse cara em pergunta aqui foi quem é, né? Então, aqui ele não está utilizando mais o protocolo de DNS, né? Aqui é DNS, aqui é DNS. Aqui ele está usando um outro protocolo chamado Whois, né? Então, ele faz algo parecido com isso aqui, ó. Whois da rede.com.br. Quando ele faz isso, vem uma porção de coisas, olha lá, inclusive a empresa, o CNPJ e tal, o ID do registro, e aqui olha o que ele traz, ó. Os name servers, os SOAs, os servidores de nome. Nesse caso aqui é 1, 2, 3, 4 servidores de nomes que estão lá na AWS. Então, a resposta aqui, nesse caso aqui, ele trouxe 2 servidores de nome. Ele trouxe o 54.111 e o 54.112. Beleza? E aí, esses caras existem, só que eles estão lá
da rede, na infraestrutura da rede, né? São 2 servidores de nome, vou chamar ele de SOA1, SOA2, ou NS1, NS2 eu poderia chamar, beleza? Agora que esse cara sabe quem que é o dono da bagaça, quem que é o dono da rede.com.br, ele vai lá e faz uma pergunta direto para ele, né? Ele chega lá e truca mesmo, fala, olha, eu sei que você é o SOA do da rede.com.br, eu quero saber qual é o IP do www. E aí, os servidores de DNS, eles não são iguais a esse, tá vendo? Esse aqui é um servidor de DNS resolver, ele é responsável por resolver qualquer nome do mundo. Esse aqui não, ele é responsável por resolver nomes de domínios específicos, nesse caso do da rede.com.br. E aí, ele vai ter uma tabelinha, algo parecido com isso, né? Então aqui ele tem lá uma entrada do tipo A, outra entrada do tipo A, a gente já vai ver o que é isso, mas ele tem lá uma entrada que diz quem é o www. O www é o IP 54113, que é o que a gente precisa saber. Que, na verdade, é o servidor de páginas web que está instalado a aplicação de páginas web, o IIS, o Apache, o Nginx, que tá configurado num outro servidor dentro da rede da rede. Bom, beleza. Agora sei qual que é, ele vai lá e responde. Da rede, www.darede.com.br é 54.1.1.3. Esse DNS no meio do caminho, ele pode fazer o seguinte, ó. Ele pode fazer um cache, ele pode guardar essa informação numa tabela dele, para quê? Para que a próxima vez que for consultado, ele não precise fazer tudo isso, olha o tanto de requisição que ele fez, né? Então ele pode guardar durante um tempo, né? Qualquer dia a gente pode voltar para falar sobre isso, ele vai usar o TTL. Então junto com essa entrada vem ali, durante quanto tempo eu posso armazenar essa entrada em cache. Mas armazenou em cache e respondeu. Meu modemzinho, agora ele sabe que da rede www.darede.com.br é o 54.1.1.3, o que ele faz? O que ele pode fazer? Pode fazer cache também, né? Para quê? Não precise nem perguntar para o servidor DNS da minha operadora aqui, né? Próxima vez que eu fizer essas requisições, ou qualquer outro dispositivo que esteja aqui na minha rede, pode perguntar aqui e ele responder direto, né? É por isso, pessoal, é por essa funcionalidade de cache que a gente tem no meio do caminho, que a gente fala assim, olha, quando eu for fazer uma troca de nome DNS, trocar o IP do meu site, por exemplo, eu tenho que aguardar a propagação. O que é a propagação? O cache expirar nos servidores de cache no meio do caminho. Porque, veja, se eu alterar o DNS, essa entrada aqui, ela vai ficar durante algum tempo aqui. E mesmo que ela expire aqui, ela vai ficar durante algum tempo aqui. Então, por isso que a gente diz. Mas coisas que são importantes saber, né? Se eu for criar uma entrada nova, por exemplo, um www2 ou meu site.darede.com.br, o efeito de propagação não existe. Né? Não existe propagação para uma entrada que nunca existiu, logo nunca foi cacheada. Né? E o mesmo acontece para um domínio novo. Na hora de eu cadastrar domínios, ou de eu trocar o SOA, eu quero trocar esses servidores. Eu estou na AWS e vou para os servidores próprios, ou estou em servidores próprios e vou para a AWS. Na hora de eu fazer essa troca, aí existe uma propagação dentro destes caras, né? Que é importante se dizer, no caso do Brasil, os root servers do registro BR diminuíram bem, mas não é o efeito da propagação, tá? É o efeito, na verdade, de quanto em quanto tempo você leva para conseguir alterar uma entrada aqui no registro BR. Bom, entendemos que essa questão do TTL e da propagação, como ela funciona, que ela funciona em função dos caches que estão ali no meio do caminho, entendemos também que em alguns casos não existe esse efeito da necessidade de propagação. Além disso, se o TTL for muito baixinho, né, se a configuração de TTL for muito baixinha, você não vai ter, o seu cache pode demorar 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, e não 24 horas, por exemplo. Perfeito. Então, o meu servidor de DNS aqui, o meu modem está com o IP, sabe qual é o IP que ele faz? Agora ele informa para o meu notebook, que por sua vez pode cachear também, né? E em geral cacheia. Tá? É muito comum aí para a galera de Windows, às vezes tá tentando, fez uma alteração lá de DNS, não está funcionando, fala assim, ó, dá um ipconfig /flush DNS.
O que é o ipconfig/flush DNS? É exatamente você ir lá e apagar o cache local no Windows, tá? O que significa que você não consegue apagar o cache aqui. Para você apagar o cache aqui, você tem que logar nesse equipamento, pode ser seu roteador, às vezes você reiniciando o seu roteador, ele limpa o cache. Aí você fala assim, pô, meu roteador é horrível e tal. Não é porque ele é horrível, é porque você não sabe, ou porque ele não tem a funcionalidade de apagar o cache. Quando você reinicia ele apaga o cache, né? Esse pode ser um dos motivos de seu reiniciar o seu roteador acessar uma página, por exemplo. E aí, perfeito, agora eu tô com o IP, o meu notebook tá com o IP, do ponto de vista de DNS, acabou a história. Problema resolvido. Agora, o meu browser não vai mais usar DNS, agora ele vai usar HTTP para fazer uma requisição direto para o IP 54.1.1.3, fazendo uma requisição HTTP. Por exemplo, ó, me diga aí qual é a sua página inicial. E o servidor HTTP vai responder com uma resposta HTTP, que em geral é uma resposta HTTP 200, quando ela é de sucesso. É claro que tem mais troca de informações aqui, né? Não é só simples assim, existe aqui um triplo handshake. Afinal, aqui nós temos protocolo TCP, não mais UDP, então as comunicações não são tão simples, né? Requer confirmações, as conexões são mais complexas. Mas, de uma forma ou de outra, você recebe o seu index.html, por exemplo, ou o seu index.php, seja lá o que for, e abre lá o da rede.com.br no teu browser, e aí a coisa funciona. Então, é assim que é o fluxo normal de DNS na internet. Então, você tem na tua casa, ou os seus clientes e tal, você tem algumas coisas que acontecem que não dependem, que estão no meio do caminho, que não é nem no cliente, nem no servidor, vamos dizer assim. E você tem lá os root servers, que é o responsável pelos registros dos domínios, né? O responsável pelas patentes, pelo uso dos domínios. E aí aqui a gente tem lá os nossos servidores DNS, que poderiam ser 2 servidores com IP fixos. Eu preciso sempre ter 2 DNS, tá? A IANA exige, né, que você tenha 2 DNS. Por quê? Porque sem DNS tudo para. Então você precisa ter 2 IPs, ou 2 nomes aqui, para que você garanta um mínimo de resiliência, um mínimo de disponibilidade. Bom, beleza. Então, entendidas todas essas partes, vamos para alguns detalhes. Sobre o registro ou os registrars, né, que é a comunicação que é feita entre os servidores DNS e com os mantenedores dos domínios através do protocolo RUIS. No Brasil, é responsabilidade do registro BR. Então, esse carinha aqui, registro.br, ele é o responsável pelos domínios que acabam com .br. Então, se eu quiser comprar um domínio aqui, eu venho aqui e busco, por exemplo, da rede.com.br, opa, esse não está disponível, né? Mas, por exemplo, um flaviohessa.com.br, acho que não está também. Opa, está disponível. Então, o que eu faço? Eu venho aqui em registrar, né? Coloco os meus dados, eu posso me logar primeiro, por exemplo, eu posso fazer o login se eu já tiver o cadastro aqui, por exemplo, que é um hidrante. Parte do hidrante, né? Beleza, ufa, não sou um robô. Beleza, lá, hess.com, tal. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, no domínios, flaviohessia.com.br, comece, painel, meus dados, registro.br, flaviohessia.com.br, beleza, registrar. Sou eu mesmo, já estou logado, beleza, feito. Registrei é meu. Agora o que acontece? Lá dentro do painel, vou ter que pagar a fatura, né? Custa, se não me engano, vou atualizar aqui. Aqui é o pendente, abriu lá um ticket dentro do registro já. Eu vou pagar, se não me engano, algo como R$20 por ano, beleza? E aí, pessoal, olha lá, alterar os servidores de DNS, tá vendo? Então eu consigo vir, ele tá checando aqui para ver se o meu nome tá sujo, essas coisas. Depois ele vai emitir para mim um boleto. Feito isso, né? Depois a gente usa esse mesmo domínio para fazer alguns laboratórios. Feito isso, eu posso vir aqui alterar os servidores DNS, tá?
assim que é feito no Brasil. Porém, em outros países, como nos Estados Unidos, essa responsabilidade ela é transferida para os registrars. Ela é transferida para servidores de hospedagem, como a própria Amazon. Então, se eu quiser, eu posso vir pelo painel da Amazon, utilizando o serviço do Route 53, que é uma das funções dele, eu posso vir aqui e registrar um domínio, tá vendo? Register domain, agora.com, não consigo .com.br, tá vendo? Aqui custa $12. Se eu vier e fizer isso aqui, ó, tá disponível, vou adicionar no meu carrinho, vai me custar $12 por um ano, coloco aqui os meus dados, as minhas informações, né? Flávio, Récia, sem organização, põe todos os meus dados aqui, não vou colocar, senão vou gastar muito tempo. Feito isso, o domínio já é meu, fica disponível e por padrão aqui ele já vai ser hospedado na própria AWS. É importante saber isso. No Brasil é de um jeito, fora do Brasil, dependendo do país, é de outro. Principalmente nos Estados Unidos, que é onde a gente registra domínios que não são .com. O direito de uso é por um ano ou mais. A concessão pode ser perdida, ou seja, eu não paguei. Não sei se vocês viram que eu tinha um domínio ali que estava como congelado. Se eu não tomar cuidado, esse domínio pode ser adquirido por alguém, e aí depois eu não vou conseguir tomar ele de volta. A concessão pode ser perdida e eu posso validar com o comando ruiz, né? Caso eu não tenha o comando ruiz, né? Porque às vezes eu preciso instalá-lo. Caso se eu não tiver o comando instalado, tal, eu posso usar, por exemplo, se for .com.br, eu posso vir aqui no registro, ruiz.registro.br e colocar aqui, olha, da rede.com.br. Tá vendo? Flávio Récia já caiu aqui. Olha lá, tá vendo? Já caiu, já tá comigo. Eu já reservei esse domínio para mim, para meu uso. É claro que eu preciso terminar de configurá-lo, né? Mas já está reservado. Se não for .com, por exemplo, esse cara aqui, ó, a consulta é inválida. Então eu posso vir nesse cara aqui, ó, ru.is, eu gosto dele porque é fácil de decorar. Flávio Récia. Ou flaviorécia.com. Beleza? Aqui, nesse caso, ele está dizendo que está disponível, né? No match for flaviorécia.com. Bom, é isso. Em relação a registro, é isso. Vocês veem como o processo é simples, né, pessoal? Quando você sabe o que faz. É claro que a interface muda. Quando você chegar ali, você vai bater cabeça. Às vezes você vai registrar um domínio, sei lá, .it da Itália. Você vai ter que entender ali, pô, é registrar ou tem um órgão lá? E aí você busca ou o órgão ou um provedor local para você poder fazer o registro do domínio. Beleza. Agora, depois que a gente criou o domínio, nós temos as entradas DNS. As entradas, elas estão dentro do domínio. Então, é como se o www fosse, e não é como, mas é um host, ele é um device, um dispositivo, um elemento dentro do domínio da rede.com.br. Então, nesse caso aqui, olha, se eu resolver www.darede.com.br, eu vou ter a resposta DNS que me diz que são 4 IPs. Por que 4 IPs aqui? Provavelmente porque eu estou usando um serviço gerenciado para isso, né? Então, se eu vier aqui, nslookup da rede.com.br, isso funciona tanto no Windows como no Linux, tá, pessoal? Se tiver, óbvio, no Linux se tiver instalado, mas no Windows é instalado por padrão esse programa, esse binário chamado nslookup. Olha lá. Então, o servidor 888, que é o servidor que eu consultei, ele me respondeu isso, ele me respondeu que da rede.com.br são esses IPs aqui. Isso é uma entrada do tipo A. É uma entrada que eu pergunto um nome, ele me devolve um IP. Ou mais de um nesse caso, né? Perfeito. Olha que curioso, Facebook, ó. nslookup facebook.com. Beleza? Não tá com IPv6 aqui, a operadora que eu utilizo aqui não tem IPv6, mas olha lá, o que eu fiz, né? Eu rodei o nslookup, eu falei que eu quero a resposta não do tipo A, eu quero a entrada do tipo AAAA, que é IPv6. Então, ele trouxe para mim o IPv6 do Facebook. Nesse caso, é esse host aqui, dentro desse bloco IP aqui. Isso aqui é um IPv6, tá, pessoal? E olha que curioso aqui, ó. O Facebook... Conseguindo pegar eu. Oi? Pegaram o Facebook escrito no IPv6.
Exato, porque como é hexadecimal, né? Vai de 0 a F, e aí eles fizeram uma brincadeira, né? Colocaram o Facebook aqui. Mas isso aqui é só para entender como aqui é uma resolução de IPv6, não de IPv4, né? Mas entrada do tipo A ou do tipo AAAA são entradas de nome para IP, né? Perfeito. Entrada do tipo CNAME. Entrada do tipo CNAME é uma entrada que aponta um nome para um outro nome, né? Então, host, deixa eu ver se é da rede.com.br está como alias, não. Host. Aqui trouxe o IPv6 do Google. Deixa eu pegar esse exemplo aqui, se ele está funcionando. Host www.darede.inf.br. Olha, esse tá vendo? Que www.darede.inf.br na verdade é um alias para darede.com.br. Tá vendo? Então, a entrada é isso aqui só. O que acontece é que o comando host ele funciona igual ao nslookup, tá? É bacana conhecer também. Então, o comando host, o que ele fez? Ele tentou resolver nome, ele resolveu o nome trazendo para um outro nome, e aí foi lá e buscou esse nome, host da rede.com.br. Então, aqui ele fez duas consultas DNS. Ele fez uma que trouxe isso e fez outra que trouxe isso. Parecido com essa aqui. Beleza? O CNAME serve para eu facilitar as coisas. Então, imagina que eu tenho um monte de nomes que apontam para o mesmo IP. Eu crio um monte de nomes apontando para um único nome, e esse único nome eu mando para o IP. Quando eu precisar mudar, eu não preciso mudar todos, né? Então, esse exemplo aqui, né? Então, eu tenho www.xpto.com.br, aponto para rede.com.br, www.site2.com.br, aponto para rede.com.br, www.site3. Então, eu comprei um monte de empresa aqui, e todas elas eu quero que mande para o site da rede. Então, o que eu faço? Eu aponto todas elas, eu aponto para www.darede.com.br como um CNAME, e eu crio uma única entrada A. Na verdade, isso não é uma entrada A, né? Isso aqui é um outro CNAME. Né? Mas eu crio uma única entrada apontando para o darede.com.br. Uma única entrada A apontando para o IP da rede.com.br. Quando eu precisar mudar, se porventura eu precisar mudar 10, 20, 30, 100, 200 entradas, eu só troco uma, né? Além disso, essa estratégia de CNAME ela é muito utilizada em serviços gerenciados, como é o caso do load balancer da AWS. Então, a AWS ela não te passa vários IPs do load balancer, ela te passa um nome do load balancer. E aí ela muda os IPs de acordo com a necessidade dela aqui atrás. Eu não preciso me preocupar com isso, afinal eu estou contratando um serviço gerenciado. E o meu site, eu aponto um CNAME, porque como ela me deu um nome, eu acabo tendo que apontar um nome para outro nome. E aí, essa entrada tem que ser uma entrada do tipo CNAME. Né? É essa entrada que a gente utiliza para apontar um nome para outro. Entrada do tipo PTR, Flávio, né? Que é a entrada do tipo ponteiro para reverso, de IP para nome. A gente quase não usa, pessoal. A gente usa de vez em quando, mas quando a gente precisar usar, a gente tem que pedir para a nossa operadora para ela configurar para a gente. Tá? Então, entendo que o PTR é utilizado em alguns casos, apesar de ser poucos, mas é utilizado. E quando a gente precisar mudar o nome, tem que pedir para a nossa operadora. Ou para o mantenedor de IP, né? No caso do Google, no caso da AWS também. Né? E aí a gente tem outros tipos de entrada, né? A gente tem então a entrada do tipo NS, que é utilizada para algumas coisas, né? Mas em geral a gente pergunta para o Ruiz quem é o DNS. Mas a entrada DNS ainda assim é utilizada para muitas coisas, que é a entrada que diz quais são os servidores DNS do meu domínio. Então, por exemplo, se eu perguntar direto para o Ruiz, quem é da rede.com.br, ele vai me dizer, certo? São esses servidores. Mas se eu quiser, eu posso fazer assim, ó, host menos TNS. Então, eu não quero perguntar pela entrada do tipo A, eu quero perguntar pela entrada do tipo NS, no da rede.com.br. E aí ele vai me dizer, na verdade, aí eu vou fazer uma busca completa e vai perguntar lá para a AWS quem são todos os servidores DNS. Né? Então, mas é melhor eu perguntar direto para o Ruiz. Né? Afinal, se a gente olhar lá no desenho, a gente vai ver que o Ruiz ele é a primeira resolução, o primeiro cara que diz onde está a informação mais fresca é no Ruiz. A entrada PTR, como a gente já falou, usado somente em zonas reversas, zonas de IP para nome. Né? Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar, peguei o IP aqui ó, do Office 365, o nome do Office 365,
Perguntei qual que era o IP do nosso servidor de e-mail. Ele me trouxe esse aqui, que é do Office 365, né? Se eu fizer isso aqui, ó, eu quero saber qual que é o nome do IP. Isso para mim, que é o serviço do Outlook.com de entrada de e-mails, né? Então, é isso que, para isso que funciona o reverso, tá vendo, pessoal? Para eu mandar o IP e pegar o nome. Mas é usado em poucos casos. Entrada do tipo TXT, que é usado para SPF, para validações e outras customizações. Então é assim, começou-se a utilizar muitos serviços de DNS para validar coisas. Então, você é o dono desse domínio? Sou. Então faz o seguinte, cria uma entrada CNAME lá, com código 123787878, para eu ver se você é realmente o dono desse domínio, né? Sistema de automatização de validação de qualquer coisa, fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de técnica. E aí, o I3E criou um novo padrão chamado entrada do tipo TXT. Então, no TXT eu consigo colocar um texto lá dentro para usar para esse tipo de validação. Então, é muito comum quando você vai contratar um serviço lá do G Suite, do Workmail, do Office 365, a AWS, o provedor, né, a AWS, o Google, a Microsoft, dizer para você, olha, crie então uma entrada TXT com esse código aqui para mim. Por quê? Porque ela não quer criar coisas do seu domínio na infraestrutura dela se você realmente não for o dono daquele domínio, porque ela pode ter conflitos, ter problemas, né? As pessoas vão mandar e-mail, não vai funcionar direito, porque ela acha que o e-mail está lá, sendo que, na verdade, você não é o dono daquele domínio, né? Então, a entrada do tipo TXT é isso, pessoal. Então, quando você está no how-tozinho de configuração de um serviço qualquer, que ele pede para você criar uma entrada do tipo TXT, em geral é isso que ele está fazendo. Ele está validando. Aqui é um exemplo prático disso, ó, tá vendo? Um ID qualquer aqui, ó, um código qualquer que pediram para ser criado uma entrada do tipo TXT para validar se realmente você é o dono daquele domínio, né? Se você não for o dono, você não consegue criar essa entrada, né? Mas existem outras técnicas, como é o caso do SPF. Olha aqui o SPF. Né? Para quem não sabe, o serviço de e-mail ele foi criado antes. O serviço de e-mail que a gente utiliza hoje, né? O envio de e-mail é feito via SMTP entre as operadoras. Esse serviço ele foi criado antes do spam, né? O spam não existia. Então, ele é um serviço que ele é um protocolo, né? O SMTP ele é um protocolo que, por padrão, ele não faz nenhuma validação. Afinal, todo mundo tem que mandar e-mail para todo mundo, né? O conceito de e-mail. É o conceito de caixa de e-mail. Não tem problema se alguém colocar uma carta para mim e nessa carta tiver um anúncio. Mas, para evitar, foi criada uma entrada do tipo SPF, né? Para que serve o SPF? Serve prioritariamente quem mande e-mail com o seu remetente, né? Então, lá no seu domínio, você cria qual que é o seu SPF. Nesse caso aqui, tá vendo? Tem um SPF criado. Dizendo quem tem direito em mandar e-mail em meu nome, em nome do meu domínio, né? Porque tal qual uma carta, quem garante que numa carta você não vai colocar o nome de outra pessoa, né? E não há esse tipo de controle. No serviço SMTP por padrão não existe esse tipo de controle. Anos depois foi criado, por exemplo, o conceito de SPF, TXT, para cadastrar lá, para o dono do domínio cadastrar lá quais são os servidores que têm direito de mandar e-mail em nome daquele domínio, para que os outros servidores, quando forem receber, eles fazem essa validação para falar assim, pô, peraí, esse e-mail veio através do IP que não está no SPF. Então, provavelmente é spam. Né? Provavelmente alguém tentando se passar pelo domínio da rede.com.br, que não tem autorização para tal. Né? E depois a gente tem muitas entradas, tá, pessoal? Eu passei aqui as mais importantes, mas entrada do tipo SRV, por exemplo, é uma entrada que foi criada para simplificação, por exemplo, de configuração de cliente de e-mail, de coisa, né? Mas pouquíssimo utilizado.